Vamos começar? Hoje começamos o último capítulo da nossa disciplina e aí nós vamos conversar um pouco acerca das águas pluviais, né, gente? Os sistemas pluviais. Então, o sistema de coleta de águas pluviais é exclusivo para aquelas áreas que são, então, de precipitações pluviométricas, ou seja, de chuva, perdão. Então, há qualquer interligação com outras instalações prediais, como a rede coletora de esgoto sanitário. Então, ela não pode estar interligada com essa rede que vai ou para o submundo ou para o tá? Disso, nós, com vocês, possíveis futuros profissionais da construção civil, eles devem elaborar muitas vezes justamente um projeto para a captação dessas águas pluviais. Então, essas águas pluviais a gente pode lançar ela diretamente na rede coletora pública de água ou fazer um sistema de coleta interno para o uso dessa água, por exemplo, para lavar calçada, então, também a reutilização. Tá? Então, segundo a norma, nós já mencionamos anteriormente, algumas exigências devem ser seguidas quando nós elaboramos um projeto de drenagem para essas águas pluviais. E algumas delas nós vamos apresentar no que segue. Então, esse sistema deve coletar e conduzir a água conforme a vazão de projeto até os locais que são permitidos pelos dispositivos legais, ou seja, a coleta pública de água pluvial. Esse sistema deve ser estanque, ou seja, impermeável e bem vedado, de maneira de que essa coleta da água da chuva não venha a afetar o resto do desempenho de nossa rede que está dentro de casa, porque não infiltra em parede, por exemplo. Tá? Então, ela deve ser também de fácil acesso, permitindo que a gente consiga fazer limpeza para qualquer tipo de possível obstrução que ocorra no seu interior. Então, ela deve ser resistente aos esforços que vão ocorrer nesse sistema devido às variações térmicas ao qual esse sistema está sujeito. E deve construir materiais também resistentes aos choques, e quando esses estão sujeitos a choques mecânicos passivos. Devem utilizar, então, também materiais que sejam resistentes à intempérie nos seus componentes a quais eles estão expostos a esta intempérie. Também devemos utilizar materiais compatíveis com os componentes em contato com os outros materiais de construção. Esses também não podem provocar ruído excessivo, então a gente preferencialmente não construir esse sistema de escoamento pluvial com equipamento que vão acabar entrando em desacordo com a norma de ruído. E também eles devem ser resistentes às pressões aos quais vão estar sujeitos, seja ela pressão atmosférica e sim como a pressão também ao qual do escoamento dessa água no nosso sistema pluvial. E as fixações desse sistema devem garantir que vai ter durabilidade e resistência. Ou apareceu uma alma. Eu já estava lavando louça já, que eu falei, acho que não vai entrar não. Não, eu já comecei, depois de dar uma olhadinha na transcrição aí, que eu comecei faz uns 5 minutinhos, essa aula não é muito longa. Eu acabei me demorando um pouco para começar a aula, porque teve uma intercorrência aqui no bloco E e eu tive que ajudar o pessoal ali da operação a fazer troca de sala de aula. A torneira de boia do bloco E trancou lá e deu uma inundação em cachoeira no bloco todo. Não faz parte.
Tá? Então, o nosso sistema de escoamento pluvial, então deve seguir essas características que são elencadas na norma, permitir que eu consiga coletar essa minha água da chuva de maneira segura e descartá-la aonde é permitida. Tá? Bom, intensidade pluviométrica. Então, a gente tem passado por constantes transformações climáticas, né? E todos os nossos sistemas de cálculo de intensidade pluviométrica, né? Principalmente para quem mora tanto no Rio Grande do Sul quanto quem mora, então, mais para quem mora na região sudeste e na região sul, nós estamos tendo que alterar as nossas maneiras de como nós calculávamos índices pluviométricos. Esses índices pluviométricos estão se mostrando cada vez um volume mais intenso e num período de tempo muito curto. Então, isso está acarretando um comprometimento na nossa rede de escoamento pluvial do que já tinha mais ou menos estabelecido no status quo dos projetos. Então, o Rio Grande mesmo tinha um índice pluviométrico médio aí nos meses de inverno que variava entre 200 e 250 milímetros. No ano passado nós chegamos a quase 500 milímetros. Então são índices bem extensos. Nós tivemos aqui há 15 dias atrás um evento de chuva que durante 24 horas choveu o que era equivalente para chover ao mês de abril inteiro. Então era para chover 170 milímetros no mês de abril todo, choveu quase 90 milímetros em 24 horas. Então os regimes de chuva estão ficando realmente bem diferentes e que isso vai acarretar um incremento nos dados dos ábacos de cálculo de índices pluviométricos. Tá? Então o estudo e caracterização da chuva, precipitação máxima, eles são importantes nos nossos projetos hidráulicos, como nos sistemas, então, de drenagem de águas pluviais. Esses estudos se baseiam em dados de duração, intensidade e frequência ao qual são medidos na análise da chuva ao longo do período relativamente grande. Então, esse período realmente a gente se mede aí um período de 5, 10 anos numa região. Tá? Então, a gente estabelece uma frequência e uma probabilidade de como essa chuva ocorre. Então, essa relação resulta no que a gente chama de um conjunto de curvas que a gente determina de curva IDF, ou seja, intensidade, duração e frequência. Para cada região e cada cidade tem um IDF diferente. E essa intensidade e duração tem um período de retorno associado. Então, a gente ressalta que nem sempre uma região de estudo possui dados em relação ao IDF. Então, muitas vezes a gente tem que buscar informações e se as informações de repente não estão dispostas, muitas vezes a gente vai ter que pegar cidades e dados meteorológicos semelhantes e fazer, por exemplo, dados de interpolação para ter uma medida um pouco mais fidedigna do nosso IDF. Então, o índice pluviométrico é medido em milímetros, tá? E ele representa a altura de água que cairá em um recipiente de 1 metro quadrado de base, e como se toda a chuva fosse acumulada nesse metro quadrado. Então, ele é calculado através de uma medição, e essa quantidade acumulada é em um pluviômetro durante um certo período determinado. Então, um dia, uma semana, um mês e assim sucessivamente. Então, como é que a gente calcula o índice pluviométrico? Então, a gente vai utilizar um pluviômetro, né? Que é um aparelho que mede a quantidade de chuva que cai em um determinado local, em um determinado período. Quando a gente mede a quantidade de chuva, que é medida então em milímetros, que corresponde à altura de lâmina de água neste pluviômetro. Como é que a gente faz para interpretar esse valor? Esse índice pluviométrico, por exemplo, se ele for maior do que 20 milímetros, significa que a chuva acumulada teve a altura de 1 milímetro
em 1 metro quadrado. Ou seja, exemplo, se nós registramos que nós tivemos 30 milímetros de chuva em 24 horas, então o índice pluviométrico foi de 30 milímetros por metro quadrado. Isso significa que se toda a chuva acumulada fosse capturada em 1 metro quadrado, a altura seria de 30 milímetros. Então, outras informações, o Instituto Nacional de Meteorologia, ou seja, o IMET, e outras agências de meteorologia, como Climatempo, Defesa Civil, o CEMADEM, eles têm índices de captação pluviométrica de diversas regiões do país. Então, esse índice pluviométrico é um indicador importante para diversas áreas, como a agricultura, para a previsão das colheitas e plantio, a hidrografia, ou seja, como é que a gente vai desenhar o mapa hidrológico de uma dada região, e também na parte de gestão de recursos hídricos, seja como uma forma de fornecimento de água para irrigação, ou seja, também uma forma de guardar esse água para saneamento do município, como municípios vizinhos, como Pelotas, que depende do seu abastecimento de água através de uma barragem, ou também para regular a questão do nível de reservatórios para a utilização em geração de energia elétrica. Então, a média histórica do índice pluviométrico de um local ajuda a nos determinar se o evento de chuva for mais ou menos intenso do que esperado. Então, através desses dados históricos, e com outros dados climatológicos, é que se tem um padrão de regime de chuvas, inclusive de eventos climáticos extremos, seja em Laninha ou El Niño. Então, Laninha são períodos de chuvas menos intensos na região sul do país e mais intensos na região norte e nordeste do país. O El Niño, ele é o contrário. Então, são períodos de chuvas mais intensos na região sul e sudeste e menos intensos na região norte e nordeste. Então, todas essas interfaces, essas variáveis, elas estão interligadas com o clima do planeta como um todo. Então, a NBR 10844, ela diz que a soma das áreas que interceptam a chuva conduzem essas águas para um determinado ponto da instalação. E esse ponto da instalação é que a gente vai determinar nosso parâmetro para definir todo o dimensionamento dessa água pluvial que está sendo captada. Então, para melhor esclarecimento, é necessário que nós aprofundemos um pouco desse conceito, além dessa definição. Então, é fundamental que a gente saiba, então, que para a gente considerar a questão de projeto, a gente determina e a gente chama de chuva crítica ou chuvas críticas, ou seja, uma elevada intensidade e curta duração, ou seja, se eu tenho uma chuva de muito intensa em um curto período, eu tenho uma vazão, eu tenho um volume de tempo muito curto onde cai uma grande quantidade de água. Então, são esses que não caem verticalmente por sofrerem influência da ação dos ventos durante a queda. Então, quando eu tenho intensidade e curta duração, são aquelas chuvas de temporal, tá? Então, logo, a gente considera que o vento e a direção que ocasionará a maior quantidade da chuva interceptada pelas superfícies, ou seja, jogarão essas chuvas que serão com ventos laterais nas superfícies da construção. Então, o ângulo de inclinação da chuva tem uma influência em relação à direção e à ação do vento, na proporção de 1/2 com a vertical. Ou seja, então, 50% daquela chuva não vai ser captada pela minha rede coletora. Então, as calhas podem ser classificadas segundo a sua localização na figura que nós vamos ver a seguir. Então, sendo as calhas mais comuns em projetos arquitetônicos, a do tipo de beiral e a do tipo platibanda.
As calhas possuem vários tipos de seção, porém a escolha de qual nós vamos utilizar depende das condições que são exigidas pelo projeto arquitetônico, então pela estética do projeto, tá? E também pelos materiais ao qual está sendo confeccionado, sendo eles em chapas de aço galvanizado, cobre, folhas e fandres, PVC rígido ou fibra de cobre. Então, a manutenção desse nosso sistema de calhas é essencial para que a gente não tenha entupimento, ou seja, que a gente garanta que esse sistema de escoamento seja eficiente e não cause obstruções que podem vir a dar vazamento ou extravasamento destas águas, causando o quê? Danos à nossa construção, ou seja, causando patologias em decorrência da umidade que adveio da extravasão do nosso sistema de captação de água pluvial. Então, nós podemos ter umas calhas em formato retangular, em formato DU, em formato V, formato circular, semicircular, a platibanda com rufo ou água filtrada. Então, os condutos verticais, são aqueles condutos que recolhem as águas pluviais que foram captadas, por exemplo, por uma platibanda. E esses transportam estas águas até o nível do solo para descarte no terreno ou abaixo deste em condutos horizontais que levam até a captação pública. Então, na norma 10.844, esses condutos verticais serão instalados na edificação de forma externa ou internamente, dependendo do material da tubulação, da natureza do projeto, do uso ou mesmo até da ocupação, tipo de forma que é a ocupação da edificação. A norma prescreve basicamente 2 tipos de elementos de transição, que são então a calha na parte superior da tubulação vertical e as saídas do tipo aresta viva ou funil. Então, devido à incorporação do ar no escoamento, as saídas do tipo aresta viva possuem uma capacidade hidráulica menor, já que o fenômeno gera uma compressão na seção transversal, ou seja, eu tenho uma perda de carga localizada naquele ponto, tá? Finalmente, a coleta das águas pluviais, quando chega nos condutos horizontais, aqueles que estão no subsolo ou no topo, na parte de baixo do nosso terreno, são responsáveis por conduzir elas então até o destino final permitido, como as calhas viárias, as valas de infiltração, entre outros. Valas de infiltração, gente, é um conceito também bem legal da gente aprofundar e fazer uso, num regime, de muita capacidade, de muito alagamento hídrico. A questão das valas de infiltração é um conceito utilizado muito no que a gente chama de alternativas para como é que é o termo correto? Perdão, só um pouquinho. Reduzir, dirimir. Calma, é um termo que a gente usa na parte do meio ambiente. Só um pouquinho que eu vou me lembrar. Bom, reduzir o impacto das cheias nas áreas. Então, daí advém o conceito das cidades esponja, onde eu pego uma captação de uma água pluvial ou da enchente e eu divido essa água de uma forma que ela seja infiltrada de uma forma mais calma e eu consiga que o meu solo absorva essa água, tá? Bom, esqueci o termo, daqui a pouco vem. Então, para evitar possíveis acúmulos de resíduos, sujeiras... Professor, não seria mitigar, né? Excelente, Elton. Olha, cara, muito obrigado pelo apoio. Mitigação de impactos, olha.
Tem horas que parece que as coisas te fogem da cabeça, mas muito obrigado pelo apoio e pelo suporte. Imagina. Então, para a gente evitar possíveis acúmulos de resíduo, sujeira, principalmente, né, quando outono, diários podem vir a entupir a calha, né? Então a gente limita a declividade desses elementos em até 0,5%. Tá? Então, sempre que houver conexões com outras tubulações, a mudança de declividade, ou seja, direção, ela será feita a cada 20 metros do trecho, para percursos litigíneos que são previstas inspeções aparentes nas tubulações ou caixas de areia para tubulações enterradas. Entretanto, esse condutor horizontal aparente ou enterrado, a ligação entre os condutores verticais e horizontais sempre é feita por uma curva de raio longo com inspeção ou caixa de areia, justamente também para a gente consiga ter evitar entupimento dessas nossas saídas, tá? Então, a gente, ao dimensionar os condutores horizontais e finalizarmos o dimensionamento dessas instalações de águas pluviais, garantido o transporte das águas provenientes das precipitações, será feito de forma adequada até o seu descarte final. Com isso, temos informações que serão suficientes para iniciarmos o processo de dimensionamento do nosso sistema sem medo de errar. Então, essa é a parte da teoria. Eu vou botar aqui para vocês a nossa norminha, que eu já botei no grupo e já também está disponível lá no AVA, tá? Então, essa aqui, ó, é a norma de instalações de águas pluviais. Então, ali, norma exigência, das normas correlatas ao qual essa norma se faz uso para o dimensionamento, então, tubulações de PVC, de aço, as chapas finas, as folhas de Flanders e assim sucessivamente. Então, outros conceitos, como